Sequência didática para trabalhar geometria, mais especificamente os polígonos, lá no quinto ano. É isso que eu vim trazer aqui detalhadamente para vocês. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e vim te apresentar uma sequência didática para você trabalhar essa geometria com as suas crianças. Lembrando que geometria é todo um eixo da matemática e aqui nós vamos trabalhar uma habilidade que é a habilidade EF05MA17. Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lado, vértices, ângulos e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologia digital. Pessoal, vamos abrir um parêntese aqui antes de começar a sugerir as atividades, que é o seguinte: muitos professores trabalham com muita seriedade, com muito esmero com suas crianças a matemática e ficam super frustradas quando vêm os resultados de avaliações externas e de outras avaliações que saem ali do seu dia a dia de sala de aula. Por quê? Porque se esquecem de trabalhar em todos os eixos da matemática. O eixo geometria será cobrado. O eixo geometria tem que ser trabalhado assim como os outros. Então, essa habilidade do eixo de geometria, nós vamos trabalhar os polígonos. Primeiro, professora, eu vou começar com blocos lógicos. Ludmila, isso não é material de educação infantil? Ludmila, mas e o círculo? Calma, vamos com calma. O bloco lógico é para trazer para minha criança a ideia de bloco e figura plana. Eles são blocos, eles são figuras tridimensionais, eles são sólidos geométricos. E nós vamos, trabalhar com figuras planas. Quando a gente define um polígono como uma figura plana, fechada, com todos os lados retos que não se cruzam, a gente está subentendendo que a nossa criança já sabe o que é uma figura plana. E às vezes ela até tem uma noção, mas não sabe definir muito bem. Então, eu trago os blocos lógicos, e a gente vai entender que tridimensional, que 3D, significa que tem altura, largura e profundidade e uma espessura, mas que se eu contornar uma das faces, aí eu terei uma figura plana, ok? Bom, se eu contornar esse aqui, eu terei uma figura plana? Sim, terei. Eu terei um polígono? Não, porque ele não se encaixa em todos os itens da descrição. É plano, é fechado, mas não tem os lados retos, ok? Se eu contornar esse daqui, eu posso ter um triângulo, ou eu posso ter retângulos também quando eu faço o contorno dessa face. Então, a gente vai explorar isso com as crianças. Esse momento da exploração com o material aqui de blocos lógicos seria, então, na minha sequência didática, o momento de levantamento do conhecimento prévio. Fazer a criança se lembrar do que são figuras espaciais e do que são figuras planas. Bom, esse, então, é o levantamento do conhecimento prévio. A nossa vivência será o trabalho com o Tangram. Trabalho com o Tangram. Quebra-cabeça chinês de 7 peças, onde a gente tem 2 triângulos grandes, um paralelogramo, um triângulo médio, um quadrado e 2 triângulos pequenos e a possibilidade de formar infinitas figuras diferentes. Aqui, então, a gente tem o Tangram para trazer a vivência para a criança. Como tem essa diversidade de formas do Tangram, tem o paralelogramo, o quadrado e os triângulos em tamanhos diferentes, a gente consegue explorar esse material em diversas habilidades, mas aqui na dos polígonos a gente consegue ainda melhor, tá bom? Então, as fases seguintes da nossa sequência didática, eu vou trabalhar então com atividades impressas. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso será feito. A princípio, a definição de polígono
depois de a gente ter explorado as formas planas e tudo mais, a definição escrita de polígono com todas as especificidades, né? É plana, lados retos, fechado e lados que não se cruzam. E aqui alguns ladrilhos, alguns mosaicos para a criança identificar aquele que não são formas poligonais. Tem 2 aqui que não são formas poligonais, então, para a minha criança identificar. Em seguida, nós temos, veja só, vamos retomar aqui a nossa sequência didática. Nós temos os verbos da habilidade: reconhecer, nomear e comparar. Nesse momento, nós fizemos um reconhecimento, porque quando a gente aponta o que não é polígono, a gente reconheceu o que é, certo? Nomear. Nomear polígonos é contar lados, né? Então, nós vamos aprender aqui para cada número de lados, até o 10 só, nesse momento, quais são os nomes. Veja bem, professora, o seu aluno vai aprender que o polígono é nomeado conforme o número de lados. Então, o polígono de 4 lados é quadrilátero, ok? Ah, mas e quadrado? Ah, mas isso aí são classificações do quadrilátero. Nesse momento, quadrilátero. Então, aqui mais uma vez, aqueles ladrilhos que a gente viu na primeira atividade, para que a criança nomeie. Aqui a gente vai entender, por exemplo, que essa forma, embora não seja regular, não seja aquela dos ladinhos todos iguais, é um octógono, porque tem 8 lados retos formando cada uma dessas formazinhas aqui, né? Então, para a criança entender que o nome se dá de acordo com o número de lados. Depois disso, nós vamos ler a história do Tangram e vamos explorar o Tangram, fazendo aqui uma legenda. Então, aqui a gente tem uma legenda, nós vamos pintar o Tangram conforme a legenda e responder, porque aqui a gente tem, na nossa legenda, a gente tem 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um paralelogramo e um quadrado. Não é assim que a gente chama quando vê assim, paralelogramo e quadrado? Agora a gente vai responder quais dessas formas são quadriláteros. Um triângulo não é quadrilátero, então quais são? Né, o paralelogramo e o quadrado. E isso a gente vai responder aqui, então, em relação ao Tangram. Para quê? Para que a criança entenda, né, a nossa criança de 5º ano, porque essa é a habilidade F05MA17, uma criança de 5º ano, para que ela entenda que esses nomes não se contradizem. Então, quadrilátero é o polígono que tem 4 lados. E esse polígono pode ser classificado, né? Pode ter outras classificações, certo? Bom, a cada dia da sequência didática, eu também vou dar um desafio de Tangram. Aqui é o do chinês, né? Dá o chinesinho aqui para eles, dá o Tangram para eles recortarem, para montar. No outro dia, aqui o do coelhinho. Então, aqui é só ilustrativo, aqui tem o modelo para eles montarem o coelho. Tá? Isso aqui eu imprimi colorido, mas isso aqui eu imprimi preto e branco mesmo, só o contorno, em folhas coloridas, vários, para dar um só para cada aluno. Assim a gente faz render mais o material, né? Então, isso será trabalhado a cada dia da semana, à medida que a gente está trabalhando, uma forma lúdica, né, de trabalhar com as crianças. Bom, em seguida, vou voltar à habilidade. Nós temos que reconhecer. Já reconhecemos. Nós temos que nomear, já nomeamos. E nós temos que comparar. Comparar vai levar a classificações. Então, nós temos triângulos que são classificados, que são comparados. Em relação aos lados, nós temos equilátero, isósceles e escaleno. E temos em relação ao ângulo, né? A gente tem triângulo retângulo, a gente tem obtusângulo e a gente tem acutângulo. E aí a gente vai trabalhar isso com as crianças. Aqui, mais uma vez, o Tangram, né? Então, a criança vai olhar no Tangram em relação ao ângulo. Qual é o tipo de triângulo que aparece no Tangram?
triângulo retângulo, né? Porque tem um ângulo reto. E aí a criança vai responder e marcar os ângulos retos que aparecem nos triângulos para justificar a resposta dela. Bom, nós também temos, isso tudo, gente, é sistematização, né? Da nossa, aprender a classificar, aprender a comparar e atender a esse verbo lá da nossa habilidade. Aqui nós temos os quadriláteros divididos entre trapézios e paralelogramos. Paralelogramos são aqueles que têm dois pares de lados paralelos e trapézios têm apenas um par de lados paralelos. Então, aqui a gente vai, né, classificar, marcar os lados paralelos da mesma cor, esse e esse, aqui só tem esse, aqui só tem esse, né? Então, a gente vai fazer dessa forma. E aqui uma reflexão, né, para chegar aos nomes que a criança já conhecia anteriormente dos quadriláteros. Então, o quadrilátero que possui todos os ângulos retos é chamado de quê? Retângulo. Aqui tem dois retângulos. A criança não tem o costume de chamar quadrado de retângulo, mas ele tem os 4 ângulos retos, então ele é retângulo, tá? Aí o retângulo que possui todos os lados com a mesma medida se chama quadrado. Nas figuras acima circule o quadrado. Um só é quadrado. São 2 retângulos, desses 2 retângulos apenas um é quadrado. O quadrilátero que possui todos os lados com a mesma medida, mas não é um retângulo, se chama losango. Nas figuras acima indique o losango com uma seta. Então, o losango tem todos os lados do mesmo tamanho, mas ele não tem os ângulos retos, ele não é retângulo. Então, ele é diferente do quadrado. Tem criança que acha que se você fizer assim com o quadrado, ele vira losango. Não vira não, ele continua sendo um quadrado, só com o quadrado virado. E para finalizar, né, para chegar lá no final, a gente vai continuar, são 4 desafios de Tangram. Tem o coelhinho, o galo, o gato e o chinês, a gente vai continuar fazendo durante a semana. E a gente vai também fazer aqui, né, uma atividadezinha de fixação, onde explorando o Tangram do gatinho, a gente vai responder algumas questões que já foram trabalhadas nas folhas anteriores. Por isso é fixação e justificar a frase. Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. Depois de fazer aquela atividade que eu te mostrei, a criança já deve ser capaz de fazer isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você quiser imprimir essas atividades, elas estão a um valor simbólico na descrição desse vídeo para viabilizar a produção de conteúdo pelo canal. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, é muito importante que você deixe seu like, curte, comente, compartilhe. Se inscreva. Um grande beijo e até a próxima!